Meus irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Agora sim. Eu sei que é final de ano, as férias para muitos se aproximando, para alguns já estão de férias, mas a gente sem querer querendo acaba entrando nesse clima, né? Mas que bom que nós estamos aqui para juntos mais uma vez adorarmos o nosso Deus, fortalecer a nossa fé cada vez mais em Jesus Cristo. Antes, eu só queria lembrar os irmãos de um evento que nós vamos ter aqui em janeiro, de um intercâmbio, na verdade, que nós vamos ter em janeiro, dos jovens da Igreja Batista de Moema de São Paulo, que estarão aqui com a gente dos dias 16 ao dia 22 de janeiro. Esses jovens vão vir, junto com a igreja, a gente vai realizar evangelismo com eles, eles vão realizar uma IBF, eles vão realizar um bazar, eles vão realizar culto de jovens, eles vão realizar um culto de domingo, Vai ser uma experiência bem bacana, uma troca de experiência bem legal, na verdade, onde nós vamos aprender com eles, eles vão aprender muita coisa com a gente também. E para a igreja, estar atenta a essa data, do dia 16 de janeiro ao dia 22 de janeiro, quando esses jovens estarão aqui. E como eu disse, vai ter um bazar. Vai ser realizado um bazar aqui durante o sábado, durante o final de semana, o sábado desse final de semana, que vai ser no dia 18, 19? 18? 18 ou 19. Que vai ser no sábado de manhã e um período do sábado à tarde. E nós precisamos de doação dos irmãos. Aquilo que às vezes está em casa, está encostadinho, que há muito tempo já não se usa, uma roupa, um calçado, alguma coisa que a gente pode vender, que a gente pode pôr no bazar, e contribuir com a venda. Tá bom? Então nós contamos com a colaboração dos irmãos, com a oferta dos irmãos, com aquilo que vocês têm em casa e que não usam mais, e também nesses dias para se envolver com tudo aquilo que estará acontecendo em nossa igreja. Então, meus irmãos, como já dito bastante hoje aqui, nosso último culto do ano, ou pelo menos o nosso último culto público do ano de 2019. E a gente poderia falar sobre tantas coisas, fazer uma retrospectiva do ano de 2019, apontar alguns pontos, olhar para 2020 e ver como encarar os desafios possíveis que vão aparecer no ano de 2020, mas eu gostaria de, ao mesmo tempo, de trazer uma palavra de reflexão para a igreja, mas também de esperança, de reflexão e de esperança. Por isso, eu me propus a gente refletir um pouco sobre adoração, sobre oferta, sobre gratidão, porque quando a gente pensa no ano que se passou, ou que não se passou totalmente ainda, faltam apenas alguns dias para terminar o ano de 2009, por maiores que foram as dificuldades que nos alcançaram, porque é impossível a gente passar por um ano inteiro, por um período de 365 dias, e a gente olhar para trás e dizer, não, eu não tive dificuldade. As dificuldades sempre aparecem, em algum nível elas aparecem. O sofrimento sempre está presente durante as nossas vidas, seja no ano que for. Porque, como a gente já ouviu algumas vezes aqui, o sofrimento é algo que está presente na vida de todo e qualquer ser humano, e se tem algo que nos liga como ser humano que nós somos, é o sofrimento. Mas apesar do sofrimento, apesar das dificuldades, apesar dos enormes desafios, quando nós olhamos para trás e observamos, que fizeram parte do nosso dia, ou de alguns dias do ano de 2019, nós temos gratidão, ou não temos? Nós temos ao que agradecer, nós temos o que testemunhar, e não só isso, em algum nível, nós agradecemos a Deus, e não só isso, mas também nós, como filhos de Deus, além da gratidão, nós sabemos que nós temos um dever perante o nosso Deus, que é o dever da adoração,
que é o dever da oferta. E quando eu falo a respeito da oferta e da adoração, eu não me limito apenas, meus irmãos, a uma questão financeira, a uma questão de dinheiro, da gente depositar o dízimo, das ofertas, né, na nossa UNA, no nosso gasofilácio, não. Mas muito mais do que isso. O dinheiro é apenas uma fração daquilo que nós ofertamos, daquilo que nós somos, daquilo que nós temos. Mas nós temos gratidão, nós temos ofertado, seja em algum nível, porque uma vida de gratidão é um caminho para o contentamento. Uma vida de gratidão é o caminho para o contentamento, por mais que às vezes as dificuldades fizeram parte dos nossos dias de 2019. E é fácil nós colocarmos algumas coisas que mostram o nosso reconhecimento, que mostram o nosso agradecimento, a nossa gratidão por algo ou alguma coisa que Deus fez na minha vida, por algo ou alguma coisa que Deus fez na sua vida, porque gratidão é isso. É quando a gente olha e percebe algo que Deus fez em nosso favor, ou percebe algo que alguma pessoa fez em meu favor, em seu favor, ou em favor de outra pessoa. Há 2 domingos atrás, por exemplo, nós tivemos a oportunidade, no nosso culto de ação de graças, de pôr o nosso motivo de gratidão por algo ou por algumas coisas que Deus fez no nosso ano de 2019, na árvore que está ainda ali fora, né? Na árvore de gratidão. E que bom que muitos irmãos puderam parar um momento e embelezar um pouco mais aquela árvore ali fora, com aqueles post-its verdes, né, que vão deixando aquela árvore da gratidão cada vez mais bonita, cada vez que um papelzinho é posto lá. Por que isso é importante? Será que... beleza, tem a árvore ali que foi pensado com muito carinho pelas nossas irmãs, né? Por que não pôr o seu motivo de gratidão naquela árvore que está ali fora? Sabe, meu irmão, porque muitas vezes o seu motivo de gratidão, o seu testemunho em um simples papelzinho daquilo que Deus fez na sua vida durante o ano de 2019, pode soar perante os olhos de algum irmão, ou perante os ouvidos de algum irmão da nossa igreja, como um salmo de louvor. Como um salmo de louvor. Sabe, às vezes algum irmão está precisando do seu testemunho que poderia estar lá, ou dos testemunhos que estão lá. Às vezes esse testemunho de gratidão que foi posto ali, ou que você tem a oportunidade de contar, às vezes durante o seu dia, pode ser como um bálsamo para a alma de algum irmão que está precisando, com que a sua fé, com que a sua alma, para que os seus dias ganhem uma forma de revigoramento, né, nesse caminho que às vezes é tão árduo. Então não deixe de mostrar sua gratidão, que também é uma forma de oferta, que também é uma forma de adoração. E é isso, sabe, é isso que eu queria mostrar. Quando o caminho da gratidão, o ato da gratidão, ele jamais pode se desvencilhar, ele jamais vai se separar do ato da adoração. Gratidão e adoração sempre vão andar de mãos juntas. Gratidão e adoração nunca vão se separar, nunca vão se desvincular. E quando nós vamos à palavra de Deus, meus irmãos, nós vamos olhar, né, desde o Antigo Testamento. A Bíblia nos ensina como que nós devemos fazer a nossa adoração, como nós devemos ofertar, como nós devemos ser gratos a esse Deus, né? E com a nossa adoração que está aliada naquilo que nós chamamos de gratidão a Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, em Gênesis, lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 4, nós vamos encontrar 2 ofertas. A oferta de Abel e a oferta de Caim. E o texto lá em Gênesis 4 é muito claro para a gente, muito claro. Quando Abel oferta, o texto de Gênesis fala que Deus se agradou tanto da oferta de Abel, quanto da pessoa de Abel. Porque Abel deu das suas primícias. Porque Abel deu daquilo que ele tinha de melhor. Abel deu daquilo que ele tinha de mais excelente. Mas, no mesmo texto,
Quando a gente corre um pouco mais aos nossos olhos, nós vamos ver que Caim também deu uma oferta. Só que o texto diz que Deus não se ofertou da oferta, Deus não se agradou, aliás, da oferta de Caim, e também não se agradou de Caim, porque Caim não deu das primícias, Caim não deu daquilo que ele tinha de melhor, Caim não deu daquilo que ele tinha de mais excelente, ele não estava tão preocupado assim em honrar esse Deus. E onde eu quero chegar falando isso, meus irmãos? Perceber que Deus faz uma distinção, que é muito importante que a gente entenda o que significa realmente a nossa oferta, e como que a nossa oferta está vinculada à nossa pessoa. Porque oferta e ofertante sempre vão estar juntos, sempre vão estar vinculados com a pessoa, porque gratidão caminha junto com a honra. E nós honramos a Deus, nós honramos a Deus por aquilo que Deus é. Nós honramos a Deus por aquilo que Ele faz em nossas vidas. Nós honramos a Deus por aquilo que Ele vai fazer ainda em nossas vidas. Mas nós saímos de Gênesis e nós vamos a Êxodo. Quando nós chegamos em Êxodo, nós vamos ver lá que existem várias festas judaicas que foram postas para o povo de Israel celebrar. Dentre essas várias festas judaicas, existem 3, que é a festa dos pães asmos, ou os pães sem fermento, é a festa das semanas e a festa dos tabernáculos, ou das cabanas, onde o povo, durante um período, habitava literalmente nas cabanas. E todas essas festas, meus irmãos, essas festas elas tinham uma ligação com o período de Israel, que era a ligação com o período agrícola de Israel. E tinha uma declaração, essas festas, elas tinham uma declaração naquilo que Deus estava fazendo em favor do seu povo. Sabe, nesse sentido de favor ao seu povo. E todas essas festas tinham um detalhe que era essencial. Um detalhe que era primordial para toda e qualquer pessoa que saísse da sua casa, que saísse da sua cidade e fosse até Jerusalém para celebrar uma dessas festas. Festa dos pães asmos, ou pão sem fermenta, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos ou das cabanas. Tinha um princípio fundamental para todas as pessoas que iam até essas festas. Como vai dizer lá em Levítico 23:15, ninguém se apresentará diante de Deus de mãos vazias. Ninguém poderia se apresentar diante de Deus de mãos vazias. Toda e qualquer pessoa que fosse a Jerusalém celebrar uma dessas festas, precisava se apresentar diante de Deus com alguma coisa em mãos. Com alguma coisa em mãos. E a gente precisa fazer uma pergunta para o texto, então. Será que Deus está fazendo uma espécie de barganha? Será que para Deus abençoar o seu povo, Ele está esperando que o seu povo dê algo em troca pelo favor desse Deus? Será que esse é o princípio que esse texto quer nos ensinar? E a gente vai ver que não é essa espécie de troca, não é esse o princípio que Deus quer nos ensinar. Deus quer mostrar aqui o princípio da honra, o princípio da oferta, o princípio da gratidão. E nesse sentido, meus irmãos, eu queria chamar a sua atenção para que a gente reflita essa noite em 3 pontos principais. A minha vida, primeiro ponto, fica como uma pergunta para a gente. A minha vida tem honrado a Deus com o melhor? A minha vida tem honrado a Deus com aquilo que eu tenho de mais excelente, daquilo que Deus tem me dado? Quando eu olho para todo o ano de 2019 que se passou, nós estamos a poucos dias de finalizar o ano de 2019, e eu olho para tudo aquilo que Deus me deu, tudo aquilo que Deus me ofertou, tudo aquilo que Deus me deu como dom, como graça, como presente. Eu olho para tudo isso, onde eu tenho investido todas essas coisas que Deus me deu durante o ano de 2019. De que forma que eu tenho investido? Eu tenho procurado ofertar a esse Deus da melhor maneira? Nós, como Igreja Evangélica Livre Esperança de Cascavel,
Nós entendemos que Deus é um Deus de excelências, que Deus é um Deus de primícia, que Deus é um Deus que dá aquilo que há de melhor para os seus filhos. E nós não podemos fazer menos do que isso. Procurar ser cada vez mais excelente naquilo que a gente faz. Procurar melhorar cada vez mais naquilo que a gente realiza como igreja, mas como indivíduo. A minha vida tem honrado a Deus com o melhor. E segundo, o que trouxemos em nossas mãos hoje? O que você trouxe em suas mãos hoje? O que você trouxe em suas mãos durante todo o ano de 2019? As suas mãos talvez estavam vazias. As suas mãos estão vazias no dia de hoje. Vamos lembrar do ensino da palavra de Deus. Ninguém deve se apresentar diante de Deus com as mãos vazias. E a pergunta, o que você está trazendo hoje em suas mãos? E o terceiro ponto, como tem sido a sua oferta de gratidão? Como tem sido a sua oferta de gratidão? Porque uma coisa é a gente dizer, hoje eu vou na igreja e eu vou ofertar. Eu vou pôr alguma coisa lá, na urna, eu vou depositar. Né? Uma coisa é a gente pensar assim, mas onde eu quero que a gente pense? Uma outra forma de dizer, como que eu vou ofertar? Como que eu vou adorar esse Deus? Como que eu vou mostrar a minha forma de gratidão a esse Deus? E eu quero ler um texto agora com os irmãos, no livro de Levítico, no capítulo 1. Eu quero ler do verso 1 ao verso 4. Levítico 1, do verso 1 ao verso 4. Que diz assim o texto: Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas. Se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro, para que seja aceito pelo Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto, para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Até aqui. O que Deus está fazendo através da vida dos sacerdotes? Ou o que Deus está dizendo através da vida dos sacerdotes? É que Ele estava querendo ensinar as pessoas a ofertarem, a adorarem, a demonstrarem a sua gratidão a Ele mesmo, de uma forma correta. E como você faz isso? Ou como as pessoas naquele tempo, fariam isso? Como se você estivesse lá em Israel, nesse tempo, como que você realizaria essa oferta? Os sacrifícios em Israel, eles tinham sempre uma conotação com algum animal que era doméstico. Mas qualquer oferta de gratidão deveria ser somente um animal? Era só um animal? Não. Tinha ofertas que você poderia dar em cereais, tinha oferta que você podia dar em azeite, ofertas que você podia dar também com vinho. No entanto, meus irmãos, quando o assunto é adoração, quando o assunto é gratidão, Deus sempre quis o quê? As primícias. Quando Deus fala das primícias, Ele fala daquilo que há de melhor. Ele fala daquilo que há de mais excelente. E no caso do sacrifício animal, que poderia ser um touro, uma ovelha ou um cabrito, mas se você nascesse naquele tempo e não tivesse um touro, ou um desses animais, caso você não fosse tão abastado financeiramente assim, você poderia levar um pombo. Um pombo do sexo masculino, mas tem um porém, como todos os animais, ele não poderia ser, ou ele não poderia ter nenhum defeito, nenhuma mancha, tinha que ser um pombo perfeito. Quando o ofertante, o adorador, então ele leva esse animal até a entrada da tenda do encontro, ali diante do sacerdote, ele fazia o seguinte: ele chegava com aquele animal, e diante do sacerdote, ele colocava as mãos sobre a cabeça do animal, e ele
falava assim: olha, eu trago esse animal como oferta, como sacrifício em meu lugar, porque esse animal, ele não tem os defeitos que eu tenho, ele não tem as falhas que eu tenho, ele não tem os pecados que eu tenho, é um animal que foi bem cuidado, é um animal perfeito, é um animal que não tem mancha nenhuma. Então, sacerdote, eu trago esse animal como oferta em propiciação, em redenção no meu lugar, e aquele animal era sacrificado no meu lugar. Porque se eu fosse sacrificado, não haveria sacrifício suficiente para que eu pagasse, porque muitos dos meus erros eram passíveis de morte, ou simplesmente pelo meu estado pecaminoso eu sou passível de morte perante Deus. Então eu levo aquele animal para o sacerdote, para ele ser sacrificado, como em meu lugar, como oferta, como redenção. Mas, no entanto, esse animal que me representa, ele morre, e representa a minha oferta, a minha adoração, a minha gratidão a esse Deus. E nesse sentido, meus irmãos, nós começamos a entender então, que como nós temos que apresentar sempre o melhor a Deus, nós começamos a entender também que Deus, desde o início, Ele insiste em mostrar para nós o melhor da criação. A criação revela a sua excelência, sabe? A criação revela que Deus é esse supremo bom, é a suprema beleza, é a suprema perfeição que existe. Porque quando nós olhamos lá no final do capítulo 1, quando Deus cria todas as coisas, o autor vai dizer assim para a gente: viu Deus que tudo quanto Ele tinha feito era muito bom. Deus viu tudo e Ele disse que era muito bom. A criação foi essa excelência que Deus deixou para nós. Mas quando nós chegamos no capítulo 3, nós vemos o quê? A confusão. O caos que o pecado quer instaurar no mundo, quer acabar com a perfeição de Deus. Mas quando nós continuamos olhando para as Escrituras, nós vemos também o sacrifício de Deus a entregar o seu Filho Jesus, que é o sacrifício perfeito, que é a sua primícia, que é a sua excelência para as nossas vidas. E aí nós temos a certeza da restauração de todas as coisas. Por quê? Porque Deus ofereceu o seu melhor sacrifício. Porque Deus, Ele se dá a si mesmo através do seu Filho Jesus. E o princípio que Deus começa a ensinar, lá na antiguidade, lá nesse tempo, sobre gratidão, sobre a adoração, é o mesmo princípio que nós temos nos dias de hoje. Lá em Levítico, 22, nós vamos encontrar assim: não ofereçam ao Senhor animal cego, aleijado, mutilado, cheio de feridas na pele. Vocês não devem oferecer ao Senhor, e deles não devem apresentar como oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Olha que grande preocupação que Deus tinha para com seus filhos lá no Antigo Testamento. E no fechamento, que é lá no livro de Malaquias, os irmãos podem abrir as Bíblias lá no livro de Malaquias, no capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9, lá no fechamento do Antigo Testamento, que é o livro do profeta Malaquias, você percebe, e a gente vai ver que Deus estava o quê? Que Deus estava cansado. Deus estava cansado, Deus estava exausto, Deus estava já tão entristecido com aquela situação que o seu povo estava vivendo, porque depois de ensinar, e ensinar, e ensinar durante anos e anos e anos sobre oferta, sobre gratidão, sobre adoração, Deus olha para tudo aquilo que estava acontecendo no templo e estava tudo errado. A nação de Israel, o povo de Israel não ligava mais para o ensino de Deus nas Escrituras. Os sacerdotes olhavam para tudo aquilo que estava acontecendo também e fazia vista grossa. Olha só, capítulo 1, no verso 1. Uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei. Olha que palavra. Eu sempre os amei, diz o Senhor. E agora,
Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? E agora nós vamos pular para o verso 6. Verso 6. O filho honra seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora eu quero refletir com você, meu irmão, sobre a nossa oferta de gratidão. Porque a oferta tem a ver com o ofertante. A oferta tem a ver com aquele que oferta. A gratidão tem a ver com aquele que agradece. A adoração tem a ver com aquele que adora. Portanto, surge a grande pergunta: será que Deus se agrada de nós? Não é? Será que Deus se agrada de mim? Será que Deus se agrada de você? Como nós sempre vamos encontrar durante as Escrituras, o que Deus dá para o seu povo, se não sempre o melhor? Se não sempre da sua excelência. Nós olhamos para a criação e nós comprovamos isso todos os dias. Nós olhamos para a vida e nós comprovamos isso todos os dias, apesar das dificuldades. Porque, como eu ouvi certa vez, a morte é inevitável. Então a vida é um milagre. A morte é inevitável, a vida então é um milagre. Deus dá da sua excelência todos os dias, mas você pode dizer, Deus não me dá o melhor. E eu posso dizer, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Deus não te dá, Deus já te deu o melhor. Deus já te deu daquilo que Ele tinha de mais excelente. Deus, Ele deu a si mesmo na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Até mesmo os momentos de dificuldade são presentes de dom. São presentes, são dons de Deus para as nossas vidas. Até mesmo os momentos de dificuldade uma forma de excelência de Deus para as nossas vidas, como Paulo vai dizer lá em Romanos: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Qual é o maior propósito para um filho de Deus? Que grande propósito é esse que transcende todo o nosso entendimento? Porque afinal de contas, nós queremos sempre nos contentar com o quê? Com propósitos terrenos, não é? Com coisas passageiras, com coisas temporais, com coisas que que se vão entre os nossos dedos. Mas esse grande propósito que Paulo diz para a gente lá em Romanos, é que apesar de todas as coisas que acontecem com a gente, e que bom que todas as coisas, tanto boas quanto ruins, acontecem com a gente, porque tem um propósito supremo que muitas vezes a gente não vai entender, e a gente vai olhar para as situações e vai dizer, como assim o caráter de Cristo sendo transformado em mim, sendo formado em mim através dessas situações? Esse é o propósito. Esse é o propósito que transcende, que é maior do que todas as coisas, que é Cristo sendo formado em cada um de nós, que é o caráter santo, puro de Cristo sendo formado em nós, pessoas que teimam sempre em pecar, pessoas que teimam sempre em correr contrária à santidade de Deus, pessoas que teimam sempre com as suas falhas e nos seus erros. Mas esse é o grande propósito de Deus. Por quê? Porque Deus dá o melhor. Deus dá o melhor. Deus dá da sua excelência, que é o seu próprio Filho. E o que nós damos em resposta a Deus? Nós temos que dar o melhor. Porque quando a gente fala em honrar a Deus, nós temos que dar o melhor daquilo que Deus tem
nos dado. E aquilo que Deus fala em Malaquias 1, ali no texto que nós lemos, no verso 6, olha só o que Malaquias diz: o filho honra o pai, o servo honra o seu senhor. Se eu sou pai, Deus está dizendo, se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou pai, de que maneira que vocês têm realmente me honrado? Portanto, meus irmãos, da mesma forma que Deus desejava o melhor naqueles dias, sabe? Da mesma maneira que Deus desejava que a nação de Israel desse das suas excelências como oferta, como gratidão, como adoração a esse Deus, não pode ser diferente nos dias de hoje, quando nós nos encontramos como igreja. Deus quer o melhor também da sua igreja, sabe? Deus, quando Ele olha para a gente, Ele quer o melhor do nosso tempo. Deus, Ele quer as nossas primícias. Deus, Ele quer as nossas excelências, e não só aquilo que sobra, né? Deus quer as nossas capacidades, porque afinal de contas é Ele mesmo que nos dá. Deus quer as nossas habilidades, Deus quer as nossas faculdades mentais, daquelas que Ele já nos dotou, e que Ele tem nos dado a oportunidade com que nós sejamos dotados dessas faculdades mentais durante a nossa caminhada por esse mundo, porque Deus quer o melhor. Mas aí você pode dizer ainda: Deus não tem o melhor para mim. Deus não tem o melhor para mim. Eu olho para a minha vida e eu não vejo de que maneira Deus tem o melhor para mim. E eu gostaria de dizer, ou de dar essa resposta contando uma história. Contando uma história de uma bebê. De uma bebê que nasceu no dia 6 de março. O ano, eu vou dizer mais para frente. Uma bebê que nasceu no dia 6 de março. E quando essa bebê, ela completa 6 semanas de vida, ela é acometida de uma inflamação muito grave nos seus olhos. E o médico, infelizmente, passa um medicamento errado para que a mãe aplicasse nessa bebê. E ela vem a ficar cega. E em novembro do mesmo ano, o seu pai morreu. A bebê fica cega, o pai morre. E a mãe então precisa sustentar a família. E para que a mãe possa ir trabalhar e sustentar a família, ela deixa essa bebê com a avó. E a avó passa a cuidar dessa bebê como se fosse a sua própria filha, né? E é interessante quando a gente olha a história dessa bebê, dessa menina que estava vivendo toda essa condição do pior sempre acontecendo. Ela fica cega, o seu pai morre, a mãe precisa ir trabalhar, ela fica aos cuidados, né, da avó. É interessante quando a gente olha, a gente vê que a avó dessa menina, ela vira os seus olhos. É interessante como aquela avó, ela ama tanto aquela menina que ela começou a descrever como eram os pássaros, como eram os animais, como eram os rios, as florestas, as paisagens. Ela descreve para essa bebê como eram as estrelas, como eram a lua, o sol, o céu. E essa avó, ela não descreve só isso, mas ela também começa a ler a Bíblia para sua neta. E ela percebe que a sua neta, ela vai desenvolvendo um grande interesse pelas histórias bíblicas, e em especial pelo livro de Salmos. E essa neta, ela ia crescendo, ela ia ouvindo a Bíblia, ela literalmente, à medida que a avó lia o livro de Salmos, ela ia decorando os salmos que existiam na Bíblia. E foi aquela avó que levou a sua neta à igreja, foi aquela avó que levou a sua neta à comunidade dos discípulos de Cristo. E ali nessa comunidade, essa menina, ela começou a cantar, e ela não parou. E ela cantava, e ela cantava, e ela cantava, e ela foi crescendo. E quando ela completa 38 anos, ela se casa. Ela se casa com um homem que era cego. Só que esse homem cego, ele também era pianista. Eles se casam e eles têm um filho. E o que acontece? Esse filho morre. Esse filho morreu. E essa mulher tem uma história que parece que todas as coisas vão dando errado. Sabe quando você encontra alguém que fala assim: quando eu dou um passo para frente, parece que eu dou 3, 4 para trás?
Essa mulher, ela tinha tudo para falar isso sobre a sua vida. Para falar, não, mas Deus não tem o melhor para mim. Deus não tem das suas excelências para mim. Tudo aquilo que eu recebo de Deus é tudo aquilo que eu não gostaria de receber, porque parece que todas as coisas ruins acontecem somente comigo. Mas essa mulher, meus irmãos, ela nasceu, sabe, essa mulher, essa bebê que nasceu no ano de 1820, chamada Fanny Crosby, ela deixou mais de 8.000 hinos, mais de 8.000 cantos para a Igreja de Jesus Cristo louvar, adorar, agradecer a Deus através dessas canções, e cantos que a igreja usa até os dias de hoje, cantos que a gente como igreja também já cantou e continua cantando. E às vezes, meus irmãos, nós olhamos para nós e dizemos, mas eu não tenho nada para oferecer a Deus. Eu não tenho nada para adorar a Deus. Eu não tenho nada de gratidão a esse Deus, porque eu olho para os meus dias, o que eu encontro nos meus dias? Eu não tenho nada para oferecer, para adorar, para agradecer. E eu pergunto, como que não? Como que não? Agradeça pelas dificuldades. Agradeça pelas limitações, porque são as limitações que faz com que a gente corra atrás e queira aprender mais, pelo Espírito de Deus, para servir a esse Deus com os dons que Ele tem nos dado. Olhe para a vida, como que a gente não tem o que agradecer a esse Deus, pelo ano que se passou, como disse antes, olhe para a vida, a morte é certa, então a vida é um milagre, e esse milagre acontece todos os dias sobre as nossas vidas. E Deus sempre espera alguma coisa dos prováveis. Mas quando os prováveis não se levantam, Deus levanta os improváveis, como foi no caso dessa mulher, de Fanny Crosby. Deus levanta. Por isso, meus irmãos, quando nós falamos em honrar a Deus, em agradecer a Deus, não há como a gente pensar diferente, senão dar o melhor. Não chegar de mãos vazias perante esse Deus, mas dar o melhor, dar as primícias, dar aquilo de mais excelente que nós temos, porque afinal de contas, tudo aquilo que nós temos é o próprio Deus que nos dá, é que nos possibilita ter. E o segundo ponto é exatamente sobre as nossas mãos, porque quando a gente olha para o momento de gratidão, quando a gente olha para o momento de adoração, sabe, e a gente percebe que mãos que desonram não manifestam a graça de Deus. Mãos que desonram não manifestam a graça de Deus. E aí fica a pergunta, como foram as suas mãos nesse ano que se passou? Como foram as minhas mãos nesse ano que se passou? Eu gostaria de ler o verso 9 do texto que a gente leu, que diz assim, e agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Será que Deus vai aceitar você com as suas ofertas? Em nossas mãos, nós trazemos o que há de melhor para Deus, mas nós também podemos trazer o que há de pior para Deus. Sabe por quê, meus irmãos? As nossas mãos, o que nós trazemos em nossas mãos reflete aquilo que nós somos. Reflete aquilo que nós entregamos para Deus, aquilo que nós damos a Deus, reflete aquilo que nós somos, reflete tudo aquilo que nós temos. E Deus rejeitava, como Ele diz aqui, nesse capítulo 1 de Malaquias, Deus estava explicitamente rejeitando as ofertas do seu povo, não porque Ele olhava primeiramente para as ofertas, mas porque primeiramente Deus estava rejeitando o próprio ofertante. É como se Deus dissesse, eu os amo, como Ele diz ali no verso 2, eu os amo, sabe, eu atendo vocês com graça, eu atendo vocês com tanta misericórdia, com tanto amor, mas é isso que vocês trazem para mim? Ou é só isso que vocês trazem para mim? Como pode um filho honrar o seu pai da maneira que vocês estão me honrando? Deus dizendo para a nação
de Israel. O que temos em nossas mãos e entregamos reflete o que nós somos, reflete o que nós temos. É como uma vez, quando Jesus se assentou, quando ele vai ao templo durante um culto, vai Jesus e os seus discípulos, e Jesus faz questão de se assentar aonde? Próximo ao gasofilácio, próximo ao local onde as pessoas iam para depositar toda a sua oferta. E naquele tempo, é interessante que não existia dinheiro de papel. Existiam apenas moedas de cobre, moedas de prata, moedas de ouro. E os ricos, eles gostavam de chamar a atenção. Eles já chegavam, a flauta tocava para anunciar que um homem rico da sociedade, poderoso da sociedade, estava chegando para fazer a sua oferta. E ele fazia uma grande quantidade de oferta. E quando pensa, aquele homem rico depositando toda aquela oferta, todas aquelas moedas no gasofilácio, o barulho que não fazia, chamava muita atenção. Depois do momento de oferta, Jesus, ele chama os seus discípulos para conversar com os seus discípulos. E ali na conversa com os seus discípulos, ele chama a atenção deles para uma mulher, para uma viúva, que entra no templo durante o período de adoração por meio das ofertas. E essa mulher, ela vai lá e ela deposita 2 moedas. Ela deposita ali o quê? 20 centavos. Mas Jesus olha para os discípulos e ela diz, está vendo, os ricos, eles deram apenas daquilo que sobrava. Essa mulher, ela deu tudo quanto ela tinha. Tudo quanto ela era, ela ofertou naquele gasofilácio. Tudo quanto ela tinha, tudo quanto ela possuía, ela colocou ali. O que eu quero mostrar, meus irmãos, sabe, é que a gente realmente só entende o que é graça. A gente entende realmente quando a graça está presente em nossas vidas, quando nós olhamos para tudo que nós temos, quando nós olhamos para tudo que nós possuímos. Por mais que a gente soa, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente canse, por mais que a gente corra atrás, tudo aquilo que nós possuímos, nós só temos porque é Deus quem nos dá. E nós só entendemos o que é graça quando nós olhamos para tudo aquilo que nós temos e nós reconhecemos que nada é nosso. Tudo é de Deus. Por isso que antes de suplicar por mais graça, por isso que antes de suplicar por mais graça para esse ano de 2020 que está para adentrar em nossas vidas, nós precisamos refletir onde foi que nós investimos toda a graça que Deus depositou em nossa vida no ano de 2019. Onde foi que as minhas mãos colocaram? Onde foi que as suas mãos colocaram? Deus, Ele entregou a si mesmo por mim e por você. Por isso que as nossas mãos, meus irmãos, não podem estar vazias diante de Deus. Sabe, os frutos precisam estar evidentes. A gente precisa chegar diante de Deus com frutos. A gente precisa chegar diante de Deus com as nossas mãos cheias de primícias, de excelências, com gratidão, como oferta, como adoração a esse Deus. Porque a gratidão vai te honrar, vai te levar a honrar esse Deus, não só a ser participante da salvação, mas a honrar a esse Deus como alguém que é ativo no reino de Deus com os dons que Deus tem te dado. E o melhor não é o que você faz, mas é como você faz. É o que a gente vai ver no verso 7. Quando diz ali, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? As ovelhas, é como se Deus estivesse dizendo, as ovelhas que vocês estão trazendo até o meu altar não tem nada a ver com aquilo que eu ensinei para vocês. Vocês cultuam, vocês adoram, vocês demonstram gratidão, vocês demonstram muita coisa, mas as ovelhas que vocês estão trazendo perante o meu altar não tem nada a ver com aquilo que eu ensino vocês desde Gênesis.
Deus está dizendo: vocês estão me cansando, vocês estão me entristecendo, vocês estão me deixando exausto. E meus irmãos, eu penso nesse texto hoje, e eu penso nas nossas vidas, eu penso na minha vida, sabe? E a gente poderia olhar para esse texto e dizer: Deus, minha vida é muito agitada. Deus, nós trabalhamos muito, nós ficamos cansados muitas vezes nós estamos confusos, mas nós estamos na igreja, Senhor. Nós estamos na igreja, nós somos assíduos. Olha só, meu ano de 2019, eu vim em todos os cultos, eu participei todos os domingos, todas as quartas, um ou outro talvez eu não pude vir por um empecilho, mas Deus, eu estou aqui, apesar dos meus muitos afazeres, dos meus cansaços, e também nós estamos constantemente ofertando, Senhor. E, quer saber mais? Os pastores nem reclamam das ofertas. Os pastores nem sabem realmente aquilo que nós estamos ofertando. E, meus irmãos, quando eu falo em oferta, não é só financeiro, não. É tudo aquilo que a gente pode ofertar a Deus, aquilo que Ele tem nos dado. Sabe, porque quando a gente olha aqui, os sacerdotes nos dias de Malaquias, não estavam reclamando também. Não estavam reclamando daquilo que eles estavam ofertando, mas tem uma grande diferença dos dias de Malaquias para os nossos dias. Naqueles dias, quando a gente vê o sacerdote, como que ele poderia não perceber que a oferta que o povo estava levando até o templo como sacrifício não tinha algo de errado? Como que o sacerdote não ia ver que o animal não era cego? Como que o sacerdote não ia ver que o animal tinha feridas pelo corpo? Como que o sacerdote não ia ver que esse animal, ele tinha, que ele era aleijado? O sacerdote, ele percebia isso, só que ele não queria arrumar problema com ninguém. Então ele fazia vista grossa. E além do mais, o bichinho vai morrer. Algum dia esse bichinho vai morrer, então que morra aqui. E será que os pastores, meus irmãos, sabem aquilo que as pessoas oferecem? Será que os pastores sabem aquilo que as pessoas oferecem? Os pastores não sabem. Não sabem. Por quê? Por isso houve uma grande mudança do Antigo Testamento para o Novo Testamento, que é os dias que a gente vive hoje. Quando a gente olha no Novo Testamento, a gente vai ver que não existe mais sacerdote como existia no tempo de Malaquias, como aquele que recebia as ofertas e apresentava diante de Deus. Porque o sacerdócio agora, de quem que é o sacerdócio? É só dos pastores? Não. De quem que é o sacerdócio? De todos nós, todos os filhos de Deus, filhos e filhas de Deus, homens, mulheres, nós temos essa função sacerdotal diante de Deus em Cristo Jesus. É como nós vamos encontrar lá em 1 Pedro 2,9, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando a gente olha para esse texto, o sacerdote que oferta é o sacerdote que recebe essa oferta. Então, hoje, você não pode dizer assim: os pastores estão recebendo a minha oferta, os pastores estão recebendo o meu dom, os pastores estão recebendo aquilo que eu entrego. Não, porque quem está recebendo de fato é Deus. Quem recebe de fato é Deus através do seu sacerdócio. E nos dias de Malaquias, a gente vai ver como que o povo estava indo para o templo. Olha lá no verso 13 do capítulo 1. Tem uma palavra interessantíssima de como que Malaquias diz, como o povo estava indo para o templo naquela época. Eles estão dizendo: que canseira. Que canseira de estar no templo. Que canseira de estar na igreja. Eles iam à igreja, eles iam no templo, mas só pelo fato de estar lá, eles estavam cansados, não havia empolgação, sabe? Eles não davam o melhor, eles davam o pior de si. E, meus irmãos, quando a gente dá o pior que há na gente, não existe envolvimento. Quando a gente dá o pior que há na gente, não existe adoração, não existe gratidão, não existe qualquer tipo de oferta a esse Deus. Sabe, quando nós damos o pior, nós até podemos ir à igreja, mas dificilmente nós vamos até Cristo. Nós nos encontramos com os nossos irmãos,
mas dificilmente nós nos encontramos com esse Cristo. E dessa forma, meus irmãos, nós então nos perguntamos, mas como eu faço? Como eu faço o meu melhor? Agora que eu sei que eu estou nessa função de sacerdote, eu sei que eu tenho essa função sacerdotal agora, como Pedro disse para a gente aqui, na sua carta, como nós encontramos no Novo Testamento, como eu faço para dar o meu melhor? E de uma coisa a gente sabe, que não adianta mais nós sairmos daqui, pegarmos uma ovelhinha, colocarmos em nosso quintal, alimentarmos essa ovelhinha, darmos banho, cuidarmos bem dela, levarmos ao veterinário, darmos as vacinas que necessita, e quando a bichinha estiver bem gordinha, bonitinha, trazer ao pastor, para que falar, pastor, a minha ovelhinha está aqui, sacrifique ela em meu lugar, como era feito. Não, porque não existe mais esse ritual de sacrifício, porque a oferta perfeita já foi dada, o sacrifício perfeito já foi dado em Cristo Jesus. E tem outra, eu nunca sequer matei uma galinha na minha vida, eu não ia conseguir matar uma ovelha. O pastor Sérgio talvez, acho que mataria, pastor? Não, brincadeira, não mataria, então não adianta. E segundo, porque Deus não quer mais ovelha, esse ritual acabou. O último perfeito, o sacrifício foi quem? Foi Jesus. E agora, quando nós olhamos para Romanos 12, sabe que a gente pode abrir lá bem rapidinho, Romanos 12, 2? E ali nós vamos ver a oferta que Deus requer de nós. É um texto muito conhecido, Romanos 12, 2. Vai dizer assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E agora eu peço, quem é o sacrifício? Quem é o sacrifício agora? E você pode dizer assim, mas decididamente eu não tenho o melhor para dar. E aí eu vou dizer, eu concordo com você. Você não tem o melhor para dar. Porque a Bíblia diz que todos nós pecamos. Porque a Bíblia diz que todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Porque as Escrituras dizem que nós estamos cheios de injustiça. E que a Bíblia vai dizer ainda que as nossas melhores obras, as nossas mais excelentes obras que nós podemos apresentar diante de Deus são como trapo de imundícias. E sabe qual era o grande problema, meus irmãos, quando nós olhamos aqui para Malaquias? É que as pessoas estavam simplesmente adorando. Eles estavam agradecendo, sabe? Mas não da maneira correta. E um dos trechos mais surpreendentes das Escrituras, quando a gente olha com relação a isso, é sobre Nabade e Abiú. Quando a gente olha lá em Levítico, sabe? Eram 2 sacerdotes, filhos de sacerdotes, e eles precisavam realizar o culto. Só que eles estavam em casa, assistindo futebol de domingo à tarde, e de repente Abiú se lembra, Nabade, a gente tem um culto para realizar, a gente tem que correr, vamos lá. Daí Nabade fala, então vamos correr que o culto está quase começando. E eles chegam lá e eles precisam realizar o culto, e os irmãos estão esperando para que o culto inicie. Eles chegam lá, eles pegam o incenso, eles sobem no altar do Senhor e começam a levar, iniciam o culto, e de repente eles estão no altar e diz que fogo sai do altar do Senhor e consome Nabade e Abiú. Eles morrem, consumidos pelo fogo do Senhor. Graças a Deus que hoje não é mais assim, senão nós teríamos que pregar ali embaixo, pelo receio de sermos consumidos, mas hoje não é mais assim. Mas eles foram consumidos porque as Escrituras dizem que eles levaram um fogo estranho para o altar. Não é bem explícito sobre o que realmente é esse fogo estranho, mas talvez, é provável que eles foram embriagados, porque depois Moisés vai conversar com Arão e ele fala que a família de Arão não pode mais tomar vinho. Então perceba, meus irmãos, o problema não é adorar, o problema não é ofertar, mas o problema é como você adora,
como você oferta. Se você quer adorar, se você quer agradecer, nós precisamos fazer da maneira correta. Então, dê o melhor. E como que você dá o melhor? Dependa da graça de Deus. Dependa, sabe, da graça de Deus. Como eu disse no início, nós olhamos para essa mensagem e nós precisamos refletir sobre como nós levamos o ano de 2019, como que nós queremos entrar no ano de 2020, porque afinal de contas, né, se cria toda essa expectativa na virada de ano, tantas coisas novas que podem vir, né? Será que eu uso camiseta amarela, azul, branca, laranja, né? Se cria todo esse cenário para a virada de ano, mas meus irmãos, sabe, quando nós olhamos para essa palavra que nos faz refletir, que não importa, nós adoramos, nós cultuamos, nós ofertamos, nós demonstramos a nossa gratidão, mas de que forma? Nós precisamos refletir, mas ao mesmo tempo que essa palavra nos faz refletir e nos confronta, é também uma palavra de esperança, porque de nós mesmos nós não podemos dar a nossa excelência sem a graça de Deus sobre as nossas vidas. Então é uma palavra de esperança para que nós venhamos a depender cada vez mais da graça de Deus em nossas vidas para o próximo ano, né? Para o ano que vem aí. E Deus deu a melhor oferta, deu o melhor cordeiro. Deus, Ele permitiu que a sua oferta, que o melhor de todas as ofertas fosse sacrificada em nosso lugar, numa cruz. E você sabe o que significou para Deus sacrificar o seu cordeiro perfeito? Você sabe o que significou para Deus sacrificar o seu objeto de amor eterno numa cruz que era destinada para mim, que era destinado para você, que um cordeiro sem qualquer tipo de pecado, de erro, de falha? Então por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Porque a gente tem essa tendência de achar que o melhor para nós se encontra aqui. A gente tem essa tendência, infelizmente, de criar expectativa nas coisas temporais, nas coisas que são passageiras. Então Deus nos deu uma oferta que vai nos abençoar aqui e agora, sim, mas que nos abençoa para a eternidade, que nos abençoa para o restante da nossa existência aqui e para existência eterna ao lado desse Deus. E quando você entender, meu irmão, que Deus deu o melhor por causa do pior que existe em você, então você poderá entender que agora em Jesus e através de Jesus você pode honrar a Deus, você pode agradecer a Deus, você pode ofertar a Deus, você pode entregar as excelências, as primícias a Deus. Por isso que nós podemos nos aproximar de Deus com confiança, que nós podemos nos aproximar de Deus com fé, porque como vai dizer o autor de Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus.